Olá, querido irmão, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre toda a sua família. Aqui quem fala é o pastor Ale Rocha. Bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola de Sabedoria, a Escola Bíblica Dominical da Igreja de Cristo do Jardim Bela Vista, a ICJBV, aqui em Aparecida de Goiânia. Mais uma vez, quero parabenizar você, primeiramente pela sua perseverança com relação ao estudo e ao curso Uma Nova Vida. Esse curso foi proposto à nossa igreja para o crescimento espiritual de todos aqueles que desejam algo mais no Senhor. Caso você deseje, podemos enviar para você, em formato digital, a apostila desse curso, tal como a aula que será ministrada neste módulo, neste vídeo. Quero também agradecer ao Senhor pela aula passada, aonde nós pudermos falar um pouco a respeito da pessoa de Jesus e, e as opiniões dos seus contemporâneos, sejam eles os seus inimigos, sejam eles os seus amigos. Bem-vindos então, queridos, ao nosso curso Uma Nova Vida, Crescendo em Cristo Jesus. Esse curso está sendo ministrado nestes tempos de isolamento social exclusivamente pelo YouTube. Então, pega a sua Bíblia, pega a sua caneta, pega o seu papel, pega o seu caderninho de anotações e vamos juntos para mais uma etapa. Amém? Antes de mais nada, como nós servimos o Senhor, vamos fazer uma oração em nome de Jesus? Querido e bom Deus, quero apresentar a minha vida e a vida daqueles que estão me ouvindo neste momento, por mais este módulo, mais esta aula do nosso curso Uma Nova Vida. Peço, Senhor, que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento e fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Aleluias! Queridos, a aula de hoje é chamada Você e o Seu Senhor. E antes de entrarmos no tema propriamente dito, nós vamos falar a respeito de dois tipos de ser humano. O texto, o estudo baseado e inspirado nas 4 leis espirituais, fala-se a respeito usando o termo homem. E é bom que você e eu entendamos que a Bíblia, muitas vezes, quando fala o homem, ele está trabalhando, ele está tratando do ser humano. Então, nós vamos entender um pouco a respeito do homem natural e do homem espiritual. Ok? Vamos lá então. O homem natural, como nós estamos aqui falando, meu irmão, minha irmã, o ser humano natural, segundo a primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 14, diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. O apóstolo Paulo ele faz uma clara divisão entre o homem espiritual e o homem natural. Ele fala que esse homem natural é o homem carnal, o homem que ele é conduzido pela sua própria alma, pelas suas próprias emoções. E está dizendo que nem o homem natural ele não consegue discernir, compreender, entender a vontade de Deus e as coisas de Deus. Porque é necessário que as coisas de Deus sejam entendidas segundo o próprio Deus, que é um ser espiritual. Um ser espiritual. Então, querido irmão, querida irmã, a primeira coisa que nós precisamos entender é que existe uma clara divisão, uma clara separação entre o homem natural e o homem espiritual. E para que a gente possa entender um pouco a respeito da vontade de Deus,
dentro aqui, o tema proposto, que é Cristo sendo o nosso Senhor, nós e o nosso Senhor, é importante a gente entender a diferença entre esses dois seres humanos, aquele que é natural, aquele que é segundo as suas inclinações, a sua alma, e aquele que é espiritual, que é aquele que é segundo o Espírito de Deus. Não apenas eles se diferenciam quanto à sua característica, como também eles têm características, frutos, muitas coisas diferem ele. Vamos à primeira parte? Essa imagem é uma imagem muito conhecida no ambiente de evangelismo. Essa imagem ela representa justamente isso que eu estou falando para você a respeito do homem natural. Se você observar bem, essa cadeira, segundo a legenda, ela representa o seu coração. A letra E maiúscula representa você, o seu eu. Esse círculo representa a sua vida. E esses pontos, essas bolas que estão aí dispersas, diferentes em tamanho e em proporção, significa as áreas da sua vida. E essa cruz, que de propósito ela é deixada fora desse grande círculo, representa a pessoa de Cristo Jesus. Nós vamos entender que essa imagem ela caracteriza o que é o homem natural, o ser humano natural, o ser humano carnal. Quando eu falo carnal, não entenda como alguém que está como alguém pecaminoso. No fim, vamos entender dessa forma. Quando eu falo carnal, seria um homem que não tem o Espírito de Deus, que não é nascido de novo e que leva a sua vida segundo o seu próprio entendimento. O livro de Efésios, no capítulo 2, versos de número 1 a 3, diz a seguinte sentença, e vamos aprender a partir dos versos que serão propostos, quais são as características desse ser humano natural. O apóstolo Paulo diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza filhos ou merecedores da ira. Uma das questões que caracteriza meu irmão, minha irmã, esse ser humano natural, é que ele vive uma vida que o próprio Deus não reconhece como vida. Para Deus, essas pessoas estão mortas. Em que? Nos seus próprios pecados. O que essas pessoas andam? Elas andam segundo o conselho deste mundo. Então, se as suas atitudes, se os seus pensamentos, eles são um tipo de pensamento do qual o mundo de hoje ele se agrada, se você é louvado pelo mundo, muito dificilmente você estará fazendo a vontade de Deus. Ele vive uma vida para satisfazer a sua própria alma, satisfazer as vontades da carne, as vontades do corpo, as vontades do seu coração, os seus desejos. O ser humano natural, ele é um ser humano, é alguém que não passa a sua fome, alguém insaciável quanto aos desejos. E esses desejos, eles sempre tendem a recompensar a si mesmo, a si mesmo. Segundo o Evangelho de João, no capítulo de número 8, no verso de número 34, diz assim a seguinte sentença: Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Existe uma tendência muito grande daqueles que negam o Evangelho, negam conhecer, vir, aceitar a Cristo, de que eles são donos da sua própria vida, quando na verdade eles são escravos do seu próprio pecado.
Uma vez que você não consegue parar de pecar, você se torna escravo dessa condição. E isso é uma coisa que caracteriza o ser humano. O ser humano ele é caracterizado, meu irmão, minha irmã, ele é caracterizado e é chamado de escravo do pecado porque ele está sujeito ao pecado. E é interessante isso que você e eu, sem Cristo, nós não conseguimos lutar contra isso, uma vez que a gente não tem domínio sobre isso. A gente não tem forças sem Deus para lutar. E uma vez que nós estamos sujeitos ao pecado e ele domina nossas vidas, nós nos tornamos escravos. E vale ressaltar que nós estamos falando do ser humano natural, aquele ser humano que não tem não apenas o conhecimento de Deus, como também não vive segundo a vontade do Pai. Amém? O livro do Evangelho de João, no capítulo de número 8, nos versos de número 44, diz a seguinte sentença: Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Esse texto é um texto muito forte, na verdade. E se você olhar na Bíblia, a Bíblia ela atribui paternidade no sentido de criação somente à pessoa de Deus. E existe um único momento em que ele fala que o diabo ele é pai, a respeito da mentira. Ele fala que o diabo, a antiga serpente, ela mente desde o princípio, nele não há verdade. E aqueles que se enveredam no caminho da mentira, eles se tornam ou se fazem filhos do diabo. E é importante que a gente entenda então que o homem natural, o ser humano natural, que vive segundo os seus próprios conselhos, segundo a sua própria vontade, para satisfazer os seus próprios desejos, eles andam segundo o curso deste mundo, estão sujeitos ao dominador deste mundo, eles se tornam, por causa das suas práticas, que não existem verdade nele. A Bíblia diz então que esse ser humano, o ser humano natural, ele se torna filho do diabo, uma vez que ele se sujeita à mentira que o diabo fala e à mentira que é própria dele, né? Porque a Bíblia diz que então que ele é o criador da mentira, ele tem paternidade na mentira. E todo aquele que se envereda pelo caminho da mentira, ele se torna filho do diabo. Forte, né? Segundo o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 7, dos versos de número 20 até o 23. Se você está com a sua apostila acompanhando, você vai observar que existe um erro e ele está dizendo de 20 até o 28. Mas de 20 a 23 diz a seguinte sentença: E continuou: O que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro do homem e tornam o homem impuro. Algo que nós podemos então afirmar que caracteriza então o homem, o ser humano natural, é que ele é uma pessoa impura, porque todos os desejos do seu coração são impuros. Vai uma dica aqui, um adendo pessoal: muito cuidado com o tipo de cristão que fala sempre para você: senti no meu coração, senti no meu coração. Irmão, fuja disso. O coração do ser humano ele é enganoso. Dele procede roubos, homicídios, assassinatos, adultérios, imoralidade, cobiça, maldade. Então não ande segundo o sentimento do seu coração, não ande segundo aquilo que o seu coração sente. Tente ou busque andar segundo a palavra do Senhor. Busque andar segundo a palavra de Deus.
Então, o que caracteriza o homem natural? O homem natural, o ser humano natural, ele é caracterizado por uma pessoa que vive segundo as inclinações do seu coração. É uma pessoa que por causa disso, ele é considerado impuro, porque todos os desejos do coração do homem natural, do ser humano natural, são impuros. O livro de Tiago, capítulo 3, versos de número 14 e 15, diz assim: esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Olha que coisa forte, né? Mais uma vez, falando a respeito do coração do ser humano, que é o ser humano natural, o ser humano que vive segundo as inclinações do homem natural. Está dizendo que esse ser humano tem um tipo de sabedoria. E isso é importante, muitas vezes, no nosso trato de relacionamento, para nós aprendermos a discernir as pessoas que nos cercam, as pessoas que se relacionam conosco e o tipo de situação que muitas vezes a gente entra. Às vezes a gente fica orando e gasta tanto tempo orando, falando: Deus me dá direção, Deus me dá direção, quando na verdade nós não queremos nem a opinião do Senhor. Aqui diz no livro de Tiago que as pessoas que se enveredam ou que estão buscando um tipo de sabedoria, do qual o resultado dessa sabedoria é inveja, é ambição egoísta, ou seja, é algo que não traz glória para Deus, algo que não redunda glória para Deus, algo que não é resposta da palavra de Deus dentro de nós, está dizendo que não há motivo de se gloriar diante disso. Isso é algo que nega a verdade, esse tipo de sabedoria, esse tipo de conhecimento, esse tipo de entendimento, ele não vem de Deus. Ele vem do homem, ele vem do inimigo. Tiago chamou esse tipo de sabedoria, olha bem o que diz aí no texto. Ele diz assim, olha, esta sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Tem muitas pessoas, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, que são movidos por demônios e nós muitas vezes depositamos o nosso coração, nossas vidas, nosso dinheiro, nossa família na mão desse tipo de pessoa. O profeta Jeremias, no capítulo 17, ele fala no versículo 9: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz? Quem é capaz de compreendê-lo? Mais um profeta, mais um homem de Deus, falando para que o homem, falando que o coração do homem natural, o coração do ser humano natural, ele anda segundo as inclinações e os desejos do próprio homem, do ser humano natural, e ele não pode agradar a Deus, ele não pode trazer glória para Deus por causa disso. Sabe qual que é o resultado de um ser humano que vive segundo a mentalidade do homem natural, a mentalidade do homem carnal, segundo as inclinações do desejo do coração carnal, segundo os seus olhos carnais, segundo suas inspirações e sabedoria carnal? Sabe o que esse ser humano vai colher? Olha essa lista: confusão, falta de paz. Quando eu falo inveja, olha para cá. Quando eu falo inveja, não é muito bonito dizer assim, olha, eu sou invejado, né? O pastor Josemar Bessa fala que gostar de ser invejado é tão pecaminoso quanto sentir inveja. Como pastor, a maioria das pessoas, quando vai tratar sobre inveja, elas chegam em mim e falam assim, pastor, ora por mim, porque eu acho que tem muita inveja na minha vida. Meu irmão, eu nunca, dentro de todos esses anos, nunca fui abordado por nenhum membro dizendo, pastor, ora por mim, porque eu sou invejoso.
Eu quero cobiçar a mulher, quero cobiçar o dinheiro, quero cobiçar o cargo, quero cobiçar o ministério. Ninguém, até hoje, eu não tive essa experiência, espero em Deus não tê-la, em nome de Jesus. Vamos para a lista? Olha o que esse homem natural vai colher, meu irmão. Além de inveja, vai colher falta de propósito. Muitos chegam a cometer suicídio. Não tem perspectiva de vida, não tem mais esperança de vida, se sentem acurralados. Muitas preocupações, falta de poder. Quando eu falo falta de poder, é falta do poder de Deus se manifestar na sua vida. Sente culpa, sente frustração, é uma pessoa que vive constantemente em discórdia, ansiedade. E o fruto disso tudo, irmão, leva a uma depressão, uma falta de vontade de viver. Eu vou falar mais uma vez essa lista. Eu vou falar mais uma vez essa lista de forma muito pausada. E eu queria que você tentasse contar quantos desses itens tem na sua vida. Confusão, falta de paz, inveja, falta de vontade, falta de propósito, falta de vontade de viver ou de continuar vivendo, preocupações exacerbadas, não vê o poder de Deus na sua vida, sente culpa, frustração, vive nos relacionamentos sempre em discórdia, ansiedade, medo do futuro, depressão, falta de vontade de viver, achando que a vida não tem sentido, não tem sabor, não tem alegria. Se você se identificou com algum desses itens, olha para cá. Meu irmão, minha irmã, não importa o quanto tempo você tem de crente, nem o cargo que você ocupou ou ocupa dentro de um sistema de igreja, você precisa conhecer Jesus na sua vida. Você precisa aceitar Jesus na sua vida. Você precisa receber e permitir que Cristo trabalhe e transforme a sua vida. Você precisa, como Jesus disse para Nicodemos, nascer de novo. Você quer saber o tanto que a minha vida, a sua vida pode estar distante daquilo que Deus quer? Vamos ver então as características, aquilo que caracteriza o homem, o ser humano espiritual. Primeiramente, entender que o termo espiritual, no grego, no original, vem da palavra pneuma. Né? Se você olhar aí o termo grego, vai identificar aquela primeira letrinha famosa na matemática de pi. Então, quer dizer que nós precisamos ser pessoas pneumáticas ou conduzidas pelo Espírito Santo. Né? Ou seja, a palavra do termo grego pneumática deriva do termo grego pneuma, que significa sopro, fôlego. Logo, uma pessoa pneumática é o sopro em movimento. Né? O texto do Novo Testamento fala a respeito daquele que é conduzido pelo Espírito Santo, daquele que é movido pelo Espírito Santo, daquele que é levado, né, pelo Espírito Santo para uma nova. Diz que todo aquele que é nascido de Deus, ele é levado de um lado para o outro, mas ele não sabe de onde vem essa condução. É interessante isso, né? A gente pensar a respeito dessas coisas. Quando nós falamos a respeito disso, imaginar que a pessoa ela tem algo sobrenatural que o conduz à sua vida. Eu estou me lembrando daquele filme com Denzel Washington, O Livro de Eli. Um filme muito difícil, com cenas muito fortes, né? A narrativa do filme fala a respeito de uma época pós-apocalíptica, né? Onde os recursos naturais, principalmente de água, são escassos. E dentro desse chamado dele, né? Todos conhecem o roteiro do filme, ele é amplamente conhecido. Fala a respeito de uma voz interior, e ele se achava inatingível, né?
ele enfrentava tiroteios porque ele tinha uma fé dentro dele que sempre que ele acreditava que ele seria guardado. Mas havia uma voz dentro dele que dizia sempre assim, né? Vá para o oeste, vá para o oeste, vá para o oeste. O homem de Deus, a mulher de Deus, muitas vezes ele não consegue entender como, porquê, de onde, mas existe sempre essa voz interior, essa voz audível dentro do coração do homem de Deus, que anda segundo os propósitos de Deus e que conduz ele segundo a vontade de Deus. Mas vamos ver mais um pouco a respeito das características desse homem pneumático, desse homem que é movido pelo sopro do Espírito Santo. Tá lembrado daquela figurinha da cadeira do início da aula? Pois bem, o homem natural, o homem espiritual, o ser humano espiritual é diferente. Mais uma vez, temos esse círculo que representa a vida de uma pessoa e existe essa cadeira dentro desse círculo e essa cadeira representa o coração do ser humano. A cruz está sobre essa cadeira, ou seja, Jesus está sentado no trono da vida dessa pessoa, que é a representação do seu coração. Quando eu falo coração, nós estamos falando da representação da vontade, da decisão. E está dizendo que o eu, representado pela letra E, ou E maiúscula, ele está ao lado, ou seja, faz parte da vida, está dentro da vida, do contexto de vida dessa pessoa, não pode deixar de lado, mas essa pessoa ela tem um outro dono, um outro regente dentro da sua própria vida, que é Cristo. Esse desenho representa, então, uma pessoa que é nascida de novo, que recebe Cristo no seu coração e que Cristo passa, então, a fazer morada e governança na sua vida. Nota que essas pequenas bolas pretas, representando as áreas da vida da pessoa, elas estão todas devidamente organizadas e um tamanho proporcional. Isso quer dizer que essa pessoa que tem Jesus, que é um ser humano espiritual, conduzido pelo Espírito de Deus, essa pessoa, aquilo que a caracteriza é bem diferente daquilo que caracteriza o homem, o ser humano natural. Vamos ver algumas passagens que mostram isso? Colossenses 3,17 diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça-o em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. A sentença dessa passagem diz assim, então, que o homem, que ele é o homem segundo Deus, o homem movido pelo Espírito de Deus, o homem espiritual, o ser humano espiritual, ele faz tudo em nome do Senhor. Mas você e eu precisamos entender o que quer dizer isso. Fazer em nome do Senhor é assim. Eu me chamo Alessandro e eu vou pedir para que você, então, vá em um determinado lugar, vamos supor que vá na venda, e você vire lá para o dono da mercearia e fala assim, olha, o Alessandro me pediu para que eu viesse aqui e comprasse determinado tipo de produtos e que o senhor registrasse isso no nome dele. Meu irmão, eu não fui na mercearia, eu não fui na venda, você quem foi, você comprou, porém a dívida está em meu nome. Por quê? Porque você estava ali me representando. Quando o apóstolo Paulo fala aos Colossenses que tudo aquilo que nós fizéssemos, nós devíamos fazer em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que você fizer, faça como se Cristo estivesse fazendo. Então, se você parar para prestar atenção nesse texto de Colossenses 3,17, quando você estiver trabalhando, trabalhe não como se você trabalhasse, mas como se Cristo trabalhasse por meio de você. Se é Cristo em você que está trabalhando na empresa que você trabalha, ele agiria da forma que muitas vezes você age. No seu casamento, nas suas relações, na forma como você estuda. Se é Cristo através de você, o seu comportamento, a sua dedicação, a sua motivação, será se ela seria a mesma do que está sendo hoje em dia? Meu irmão, minha irmã, quando eu falo que vocês são representantes de Jesus, é como se Jesus, e é assim que é,
É como se Jesus esteja naquele lugar por meio da sua vida. Então, aquilo que você faz ou deixa de fazer, isso traz glória ou desonra para o nome de Deus. O ser humano espiritual, todas as suas relações, atitudes e escolhas são redefinidas por meio da revelação de Cristo Jesus. Eu não tenho dificuldade de entender que um cristão, sendo cristão, ele pode de alguma forma passar por momentos na sua vida que ele tem dívida. Mas o comportamento de alguns cristãos nos dias de hoje não condiz com a palavra. A própria falta de palavra, de compromisso, falta de lealdade, falta de integridade, isso não condiz com o Evangelho de Jesus. Não adianta você imaginar que desassocia uma coisa da outra. Eu não posso acreditar que Cristo seja nivelado por baixo. Né? Olha o que está escrito em Efésios capítulo 2, verso 17. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Ou seja, tanto a judeus quanto a gentios, tanto aqueles que eram da aliança ou fora dela, tanto aqueles que eram da promessa ou fora dela, Cristo pregou a paz. Que paz é essa? Não é aquele sentimento altruísta de paz e amor, né, do Woodstock, 1969, aquela paz que muitas vezes a gente imagina sendo algo vindo de uma boa dose de cigarro, de drogas. Não, não é essa paz não, querido irmão. A paz que Jesus anuncia é a paz da restauração da inimizade que havia entre o ser humano e Deus por causa do pecado. O pecado ele é a fonte da inimizade entre o ser humano e Deus. E Jesus ele quebra isso. Jesus ele tira, rompe, ele cumpre, ele rasga essa cédula de dívida. Então Jesus ele anuncia a paz. Quando falamos de evangelho, evangelos, quer dizer as boas novas de paz, é isso. Deus estava, o mundo, né? Todo o mundo está numa rota de colisão contra Deus. E é interessante você entender que Cristo Jesus veio para dar um escape, para dar uma alternativa, para dar uma via de desvio. Ou seja, se todo mundo continuar seguindo nesta rodovia, nesta estrada, ela vai dar no momento onde vai encontrar com um Deus cheio e repleto da sua ira. Mas se nós não tomarmos, meu irmão, minha irmã, se nós não tomarmos uma estrada vicinal, uma estrada secundária, né? Esse caminho da porta larga diz que muitos são os que entram por ela, mas muitos também são levados à perdição. Mas existe um caminho alternativo, existe um caminho um desvio dessa rota chamada Cristo Jesus, também chamado pela porta estreita. Também é dito que muito poucos são os que entram por ela, mas é essa porta que é conduzida para a vida e para a salvação. O Evangelho de João, capítulo 8, verso 36, diz que o Filho vos libertar, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Versão revista e atualizada diz: se porventura o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu querido irmão, tudo aquilo que é fora de Cristo é prisão. Cristo é o único que liberta do pecado, liberta da ira, liberta realmente de todo esse sofrimento que você viu que é a colheita do homem natural, do homem que não tem Deus, do ser humano natural. Então, Cristo, o ser humano espiritual, ele vive uma vida para a glória de Deus, ele vive uma vida em nome do Senhor, representando ele vive uma vida verdadeiramente de liberdade. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 9, diz que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado,
porque é nascido de Deus. É nascido de Deus. Entenda bem, o crente que serve o Senhor Jesus, ele peca? Sim. Só que a Bíblia diferencia o pecado, como propriamente dito, um caso ocasional de transgressão na lei de Deus que se sucede na mesma imediatamente por um contritamento, que é a própria presença do Espírito Santo que o leva ao arrependimento, para uma pessoa chamada iníqua, a iniquidade. A Bíblia diz que nenhum iníquo herdará o reino dos céus. E o que é a iniquidade? É aquela pessoa que vive na prática deliberada do pecado, aquela pessoa que é entregue e sujeita ao pecado. E aí nós precisamos entender, meu irmão, minha irmã, que essa não é a vontade de Deus. Essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus não é que nós vivamos na prática do pecado. Né? Todo aquele que é nascido de Deus não peca, não vive no pecado, não vive pecando, porque a semente de Deus está nele. Olha o que o salmista diz a respeito desse homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Diz no verso 3 que ele é como uma árvore plantada junto às correntes de águas. A versão NVI diz é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, águas que se renovam, águas que não retornam, que não refugam, águas que sempre estão ali levando nutrientes novos. E diz que esse tipo de pessoa, uma vez que ela é plantada na beira do ribeiro, o acesso de suas raízes às fontes das águas são um acesso mais facilitado. O resultado diz que essa árvore é frutífera. A pessoa, o ser humano espiritual, ele é uma pessoa que dá muitos frutos e que esses frutos permanecem, perseveram, são frutos que progridem, que prosperam, que vencem, né? E essa pessoa é uma pessoa que tudo que ela faz, você vê a graça de Deus, a mão de Deus prosperando, cuidando da vida dessa pessoa. Diz também no livro de Mateus, nos capítulo 11, dos versos de número 28 a 30, e aí vem mais uma errata na sua apostila, que está do verso 23 a 30, diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde. Sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sim, irmão. Sim, minha irmã. Aquele que é nascido, homem espiritual, o ser humano espiritual, ele é frutífero. O ser humano espiritual, ele tem descanso, independente da circunstância que ele esteja vivendo. Ele é uma pessoa que você olha para ele, você vê serenidade no seu olhar. Você vê serenidade no seu olhar. Olha a diferença do homem natural, do ser humano natural. Olha o que ele vai colher: confusão, falta de paz, inveja, falta de propósito, falta de vontade de viver, não vê o poder de Deus na sua vida, tem muitas preocupações, tem culpa, frustração, discórdia, ansiedade, depressão. Em contrapartida, o ser humano espiritual, meu irmão, ele é transbordante e ele colhe no Senhor amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, cristocêntrico, fortalecido pelo Espírito Santo, entende a Bíblia, confia em Deus e obedece a Deus. Aleluias! Essas são as características de uma pessoa que você vai conhecer na sua vida e que você, vendo isso, uma pessoa leal nos seus relacionamentos, uma pessoa temperante, uma pessoa que mesmo que você vê que o temperamento dela o leva a explodir, mas se você vê os frutos do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, essa é uma pessoa dominada por Deus, anda segundo Deus na sua vida. Veja esse texto.
No início da era cristã, César, o imperador romano, podia mandar matar ou deixar viver quem ele quisesse. Quando havia festas públicas e também em outras ocasiões, era comum entre os romanos a saudação César é o Senhor. O cristão, essa saudação devia ser respondida com a mesma frase. O cristão, no entanto, não podia de sã consciência dizer aquilo, porque a sua primeira lealdade era para com Jesus. Ele tinha que dizer: Cristo é o Senhor. Só que isso era o suficiente para que ele fosse mandado para os leões, ou queimado vivo, por traição a César. O cristão sabia que o senhorio de Cristo sobre a sua vida equivalia a entregar tudo a ele, até a sua própria vida. Você entende bem isso, meu irmão, minha irmã? O chamado de Cristo para as nossas vidas é um chamado de senhorio. A oração do Pai Nosso diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando você ora, venha o teu reino, é essa a vontade de Deus. Deus quer entrar no seu coração. Deus quer consertar essa bagunça que está aí. Mas para isso, você tem que sair do trono. Deus quer transformar a sua vida, e a colheita que você vai ter com essa transformação é paz, alegria no espírito, segurança, mansidão. Tudo aquilo que Cristo promete, isso é para a sua vida. Mas nós precisamos compreender que Deus ele não está interessado em parte. Não tem nada. Toda obra que Deus faz na minha e na sua vida, ele tem um único interesse, que é a nós mesmos. Cristo morreu não por aquilo que você pode vir a dar a ele, mas Cristo morreu por você. E ele deseja ser o Senhor da sua vida, o Senhor da sua família, o Senhor dos seus sonhos. Por isso, esse texto, esse estudo, fala sobre Cristo e o Senhor. E o seu você e o seu Senhor. Cristo, ele é o seu Senhor. Amém? Glória a Deus. Bem-vindos, então, a mais uma aula do nosso curso Uma Nova Vida. E aprendemos nessa aula sobre nós e o nosso Senhor, em um paralelo daquilo que é o homem natural, o ser humano natural e o ser humano espiritual. Uma aula inspirada num folheto evangelístico muito antigo chamado 4 Leis Espirituais, onde nós podemos aprender claramente a respeito da diferença, do homem natural e do homem espiritual, a diferença entre aquele que é governado pelo Espírito de Deus e aquele que é governado pela sua própria alma, aquele que é governado pela sua própria natureza. Eu creio que de alguma forma o Espírito de Deus falou ao seu coração, e nós aprendemos muito nesse curso qual é o resultado daquele que é governado pelo Espírito, daquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, conforme esse gráfico representativo em comparação ao outro, uma vida ajustada, uma vida governada, uma vida restaurada, uma vida cheia de paz, cheia da presença do Senhor. E é esse o nosso desejo para cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fica aqui o nosso convite para mais à noite nós estarmos reunidos e congregados, às 19 horas, nesse mesmo canal. Nós vamos compartilhar com vocês o nosso culto, online. Uma palavra de fé, uma palavra de esperança para mim e para a sua vida. Eu quero aqui mais uma vez compartilhar com vocês, irmãos, a despeito daquilo que nós temos pregado e confessado, da generosidade dos nossos membros. Confiamos acima de tudo no Senhor para esses dias de adversidade, mas esperamos nele a respeito dos seus dízimos e ofertas. Peço que você, que é membro da nossa igreja, não deixe de praticar a sua generosidade, a sua fidelidade, mas que esteja acima de tudo orando em favor disso.
Nós confiamos no Senhor e cremos que Ele trará uma solução, mas eu peço que você esteja em oração juntamente conosco. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, pedimos a Tua bênção em favor do nosso dia. Muito obrigado por esta aula. Aprendemos um pouco a respeito, Deus, do homem, do ser humano natural, do ser humano espiritual, aquele que é governado pela sua própria alma e aquele que é governado pelo Espírito de Deus. E, em consequência, Deus, o que cada um deles irá colher no Senhor. Peço, Senhor, que abençoe a vida e a família de cada um dos nossos irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus. Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado para você e sua família. Continuamos firmes, clamando e pedindo a misericórdia de Deus em nosso favor. Lembre-se disso. Esperança e fé sempre. Em nome de Jesus.